sempre se lembra do seu povo. E o ministério de Sansão vai surgir a partir desse contexto. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele vai levantar Sansão para livrar o povo de Israel, para livrar os israelitas, para tirar os israelitas daquele cenário que eles estavam passando. Que cenário era esse? De derrota contra o povo filisteu. E surge Sansão dentro desse contexto. Nós vamos ver a palavra do Senhor falando que um homem da tribo de Dan, chamado Manoá, ele tinha uma esposa, mas ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E Sansão, ele vai ter uma peculiaridade em seu chamado. E essa peculiaridade, ela ao mesmo tempo, ela é uma semelhança em relação a algumas pessoas da Bíblia. Que semelhança é essa? Sansão, a mãe de Sansão teve o privilégio de ter o seu nascimento avisado por um anjo. E você sabe quem foi que teve esse privilégio? Jesus teve esse privilégio. João teve esse privilégio. E agora o Senhor vai lá de encontro à esposa de um homem da tribo de Dan e diz: eu vou livrar. E ele vai dar início à derrota contra os filisteus. Porém, a história de Sansão, ela poderia ter sido totalmente diferente. O anjo vai chegar e vai dizer: você vai ter um filho, ele vai ser nazireu, não passe navalha no seu cabelo. O menino nem nasceu ainda e Jesus já está falando que era para ser feito. O menino nem nasceu ainda, mas o anjo do Senhor já está falando que era para ser feito. Por quê? Porque a escolha dele era dentro do ventre. Deus já havia escolhido, já havia selecionado. E o anjo começa a falar: ele vai ser nazireu, não deixe ele ter contato com o vinho. E começa a falar uma sequência de orientação, de abstinência, do que ele não poderia fazer, do que ele não poderia tocar. Porque o meu chamado, o teu chamado, ele vai exigir muito isso. Aleluia, Deus. O teu chamado, ele vai exigir renúncia. O teu chamado vai ter um momento da tua vida que Deus vai chegar e vai dizer assim: abre mão. O teu chamado vai ter momento que Deus vai chegar e vai dizer assim: deixa ir. É forte. Meu Deus. É forte. Porque o anjo passou as orientações para aquela mulher e ela tinha que obedecer. Aleluia, Deus. O anjo passou todas aquelas orientações e ela tinha que obedecer tudo aquilo que o anjo havia falado. Porque a responsabilidade, enquanto o menino não tivesse entendimento, é dela. Porque quando alguém é muito pequeno e não tem entendimento, tudo bem, responsabilidade dos pais. Mas o recado que eu quero dar nessa noite é um pouco diferente. É um pouco diferente. Porque eu quero falar aqui pra gente que já é pra ter responsabilidade na vida e talvez ainda não tenha. Meu Deus. É forte. Porque o anjo repassou o recado pra mãe. Porque o menino ainda não era grande, mas você já é. Aleluia. É glória. E Deus está falando: você já sabe o que é pra abrir mão. É forte. Você sabe o que tem que ser evitado. Você sabe o que você tem que deixar ir.
Aleluia. Porque enquanto você estava dando os primeiros passos, papai e mamãe ia te ajudando. Jesus faz da mesma forma. Mas aí quando nós vamos crescendo, nós temos a total consciência do que é o certo e do que é errado. Aleluia, Deus. O anjo passou a orientação e ela tinha que obedecer. Segundo ponto que eu acho lindo nessa passagem é que naquele momento, no momento em que o anjo ele aparece e a esposa vai falar para Manoá, no contexto você vai ver eles tendo um diálogo e dizendo assim, Manoá falando para o Senhor, Senhor, teu anjo tem que aparecer de novo. O anjo tem que aparecer de novo. Agora por quê? Porque havia sinceridade dentro do coração de Manoá, daquele homem da tribo de Dan. Por que havia sinceridade? Porque o anjo chegou e disse o que o filho dele seria. Aí ele chegou e disse assim, Senhor, eu preciso saber como é que eu vou criar esse menino. Aleluia. Eu preciso saber